Vamos lá então, vamos começar aqui, ó, mais um, né? Por que não temos orgulho da história do Brasil? Vamos lá, esse garotinho aqui da esquerda é um MBL, né? Ele é um garoto que é o seguinte, ele é o tipo de pessoa que só enfrenta, vai lá e debate, enfrenta intelectualmente, no sentido que eu quero dizer, pessoas que são despreparadas, que tem certeza que são despreparadas, né? Ele foi um cara que falou uma vez num vídeo dele no TikTok que Marx dá fala que a mercadoria tem um caráter metafísico e apenas metafísico. Por que ele falou isso? Porque tem uma frase no Capital que fala disso. Uma frase. Ele reduziu um capítulo inteiro de 40 páginas a uma frase. Porque é assim que essa galera debate. Frases. Né? Assim, é isso que essa galera estuda, frases. Ele vai lá no Google assim, digita frases do Adam Smith. Ele lê as frases, estudei Adam Smith. Frases do Marx. Ele lê as frases, estudei Marx. É assim que essa galera estuda, né? O sujeito da direita é Brasil Paralelo. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu acredito que não, né? Vamos lá então. Eu queria falar um pouco sobre a história do Brasil e o imaginário popular sobre o que é ser brasileiro. Porque hoje, quando a gente pensa na história do Brasil, primeiro que a maioria das pessoas não conhece nada sobre a história do Brasil. Eu mesmo, que, tenho programa sobre política, leio muito, faço Leio muito. faculdade, etc. Eu não. Faculdade de quê? Não é só fazer faculdade que você sabe todas as áreas do conhecimento. Show de bola? Até mesmo dentro da sua área de estudo, você não vai dominar tudo, tá? Até mesmo dentro das ciências sociais, eu não domino tudo. Eu não tenho domínio quase nenhum sobre antropologia. Eu estudo antropologia. Quer dizer, porque tá vendo como é que essa galera é? Eu faço faculdade, logo eu tenho todo o conhecimento. Eles criam essa parada para que as pessoas olhem para eles e vejam eles como portadores de um conhecimento superior. Eu tenho conhecimento, eu vou te ensinar. É assim que essa galera constrói a narrativa, né? Esse menino é patético. Ele já deu provas que ele é patético, então foda-se, né? Não sou um grande conhecedor da história do Brasil. Mas se a gente for pegar o senso comum sobre É do MBL essa porra, né? É do MBL a esse história do negócio. Brasil, a gente vai, chegaram os portugueses aí, eles pegaram, escravizaram os índios, estupraram os índios, aí os índios não estavam mais dando conta, trouxeram os africanos, aí a gente escravizou os africanos porque a gente é racista. Não foi assim, né? Não escravidou os africanos porque é racista. Ele ignora toda a superestrutura que deu sustentação ao racismo. Gente, olha só. Todo mundo na vida, em algum momento, já escutou a expressão: essa mulher é da cor do pecado. E sempre tomavam isso, e se toma isso, né, como um elogio. A expressão da cor do pecado, a origem dela vem da Igreja Católica, remonta à época da escravidão. E sabe por quê? Segundo a Igreja Católica, os negros tinham que ser escravizados porque a pele deles era da cor do pecado. O trabalho forçado era para purgar os pecados entranhados na cor da sua pele. Essa é a origem da expressão da cor do pecado. A igreja foi a favor da escravidão. Os liberais foram a favor da escravidão. John Locke era acionista da empresa de escravos. Mas se você perguntar para os liberais, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, gente, para liberal, a liberdade que eles pregam é a liberdade de usufruto da propriedade. Tá? E aí os brasileiros são fruto de um estupro coletivo com Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. os índios e negros. Aí tinha Dom Pedro e ele era um mulherengo. Aí Dom Pedro Ninguém fala isso. I, a independência, ele tava em cima de um jegue, não foi nada heróico. Não foi nada heróico. Não foi nada heróico. Lá do lado do rio. E a Lei Áurea, na realidade, ninguém lá tava fazendo aquilo por racismo, foi puramente motivações econômicas. E o imaginário popular sobre a história do Brasil é algo completamente horripilante, sabe? A gente não tem nenhum orgulho da nossa história, a gente
Claro, vamos ter orgulho. Vamos ter orgulho de ser o único país do mundo que não indenizou seus escravos. Vamos ter orgulho por ser o último país do mundo a abolir a escravidão. Vamos ter orgulho disso. Nossa, vamos ter orgulho. Vamos ter orgulho da política de embranquecimento que foi empregada dentro do Brasil, incentivando a imigração de italianos, de japoneses para cá, para ver se embranquecia a nossa população. Nossa, vamos ter orgulho da nossa história. De marginalizar a população negra, de empurrar eles para a periferia das cidades e assim iniciando-se o processo de favelização de boa parte das cidades. Vamos nos orgulhar de roubar dos negros a cultura deles e embranquecê-la e depois torná-la algo palpável, algo elitizado, como foi feito com tudo que os negros produziram. Samba, né? O rap. Porra, porque o rap não tem nada mais embranquecido que isso. Não tem nenhum mito fundador, né? E quando você vai para os Estados Unidos... Mito fundador, aí tem que vir a palavra merda, Estados Unidos da América, né? Por exemplo, mesmo quem é de esquerda, mesmo mesmo os professores de esquerda, por exemplo, mesmo nas escolas que são dominadas pela esquerda, eles... Escolas dominadas pela esquerda. Fonte, CPTK. Dane-se. Gente, na faculdade onde eu estudo, você sabe quantos professores marxistas tem no departamento de economia? Nenhum. Você sabe quantos professores de ciência política na minha universidade são marxistas? Um. Você sabe quantos professores do departamento que eu estudo são marxistas? Dois. Mas a faculdade é dominada por marxistas. Por quê? Porque lá não está pegando o que ele quer que seja a matéria e reproduzindo. Lá está dando Marx, porque segundo ele não pode estudar Marx, né? Ele é o rapaz que vivia falando, eu li o Capital inteiro, eu li o Capital inteiro. Apertaram ele, o que ele falou? Eu nunca li o Capital, eu fiz um curso do MBL que fala sobre o Capital. Tá ligado? Esse sujeito que tá falando aqui, né? Ensinam sobre os pais fundadores, né? Eles ensinam quem foi Thomas Jefferson, todo mundo sabe lá, eles comemoram 4 de julho. Tem uma diferença muito grande. Eles não sabem aonde fica o Afeganistão, que eles invadiram. Eles não sabem aonde fica o Iraque. Eles não sabem onde fica o Brasil. Eles não sabem onde fica o México. Tem norte-americano que não sabe onde fica o Canadá. Eles não sabem a localização no mapa do México e do Canadá, que são os únicos 2 países que fazem fronteira com eles. Vocês sabiam disso? Mas lá eles sabem quem é Thomas Jefferson. Puta, grande bosta, né, velho? Decorou o nome. Decorou uma figura histórica. Uau, então o brasileiro também tá no mesmo nível. Todo mundo sabe quem foi Dom Pedro. Todo mundo sabe quem foi Vargas. 2 figuras históricas, a gente tá na vantagem, hein? Na Europa, a mesma coisa. Na Inglaterra, etc. Lá na Europa eles ensinam. Lá na Inglaterra eles ensinam sobre o processo de colonização das Índias. De colonização da China. Eles ensinam essa parte de colonização da África. Colonização da África não existe. Mano, só pra vocês terem uma ideia, até hoje eu não esqueço o dia que botaram um mapa-mundi na rua e parando as pessoas, gente, aonde fica a Síria? Perguntando aonde ficava a Síria. A menina apontou pro Texas. Síria, Texas. Síria, Texas. A Síria fica no alto ali do Oriente Médio ali, né? Oriente Médio, e o Texas fica na América do Norte. Próximo, um do lado do outro, dá até pra confundir. Então, onde é que a gente se perdeu, cara? E por que isso é fruto do marxismo cultural? Marxismo cultural. Mano, na moral, velho, na moral. Nossa. Isso é fruto... E por quê? Se é fruto do marxismo cultural, por que eles destruíram a nossa história? Por que a gente não tem... Por que a gente não conhece quem é José Bonifácio? Por que a gente não conhece quem é André Rebouças? Por que a gente não conhece... A galera aqui do chat com certeza conhece, porque é uma galera cracuda de política, então... Cracuda de política, assistindo vídeo de um moleque de 16 anos que lê muito, tá ligado? Lê muito. É tipo aqueles caras que lê lá aqueles livros, a arte de tocar o foda-se, que não sei o que, bababá. Lê muito. A qualidade dessa leitura é 0. Lê muito, né? Então, eles vão conhecer, mas de maneira geral ninguém sabe, né? Então, e a gente conhece muito o Zumbi, por exemplo, mas não conhece o André Rebouças. A gente, então, não conhece... Vamos lá, vamos ver quem foi André Rebouças. André Rebouças.
André Rebouças foi um engenheiro, inventor e abolicionista brasileiro, um dos maiores e importantes articuladores do movimento abolicionista e monarquista. O cara da monarquista. Tipo, foda-se, né? Detalhe, ele martela só em cima de uma figura histórica. Vamos ver que. Conhece várias figuras do abolicionismo negro que eram liberais, por exemplo. A gente não Ah, tá, porque só é abolicionista quando é liberal, né? Mas o John Locke ser acionista da empresa de escravos, isso não existe, não é? Como é que fica a história aí? André Rebouças desistiu do Brasil, foi viver em outro país. Pra você vê, né? É porque, gente, só é liberal quando ele fala que é, tá? não conhece. A gente não conhece, né? E da Deve ser porque eles são irrelevantes pra história, né? onde veio isso? Da onde veio isso? Então, boa pergunta. O povo hoje não conhece a nossa própria O que eu acho mais legal é ali em cima do contador, novos membros, 0, meta 5. história. Nós tivemos aí alguns marcos aí na mudança de mentalidade da história. Uma aconteceu até na monarquia, né? Mais por final no indianismo, tentar valorizar aqui as terras e tal. Tivemos aí um outro marco, divisão na República, que conseguiu levantar a bandeira do Tiradentes e outras coisas. Mas o grande mudança foi quando autores marxistas como Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque Ele vai falar. de Holanda e outros Sérgio Buarque de Holanda. tiveram grande expressão no cenário nacional e reinterpretaram a história com uma visão marxista. Então, nomes como Varnhagen, Capistrano de Abreu, Oscar... Gente. Vocês estão ligados que o parâmetro dele para definir quem que é marxista é o seguinte: concorda comigo, ok. Discorda de mim, marxista. É assim que essa galera trabalha, tá? dos jesuítas e outros... Ele fala de uma velocidade de uma lesma que me dá um ódio no coração. Gilberto Freire, foram Gilberto Freire. Gilberto Freire marxista. abandonados em favor de leituras marxistas. E aí, então, estabeleceram que aqui era tudo exploração, que aqui ninguém valia nada. Então, gerou Ninguém falou isso, velho. Caralho, ninguém fala isso, velho. uma geração de historiadores que tem um profundo ódio do Brasil. Essa que é a realidade. Da onde que esse cara tirou isso, hein? Que tudo é interpretado negativamente, nunca teve nenhum herói, nunca... Ah, não, é claro, vamos interpretar o que é positivamente. Vamos lá. Gente, a independência do Brasil foi de cima para baixo, tá? Não foi o povo que foi, tomou as ruas e exigiu a independência, não, foi de cima para baixo. Transformação de monarquia para república não foi o povo que foi às ruas e pediu lá a independência não, a transformação, a modernização do Brasil de monarquia para república não foi de cima para baixo, foi os militares que deram um golpe. A gente vai se orgulhar de quê? De golpe de Estado? Daqui a pouco ele vai falar pra gente se orgulhar do golpe de 64. Nunca teve nada. O português entrou aqui só para explorar, matar, roubar e fazer o diabo. E não foi, não? Eles fizeram o que aqui de bom? Então, nós vemos, principalmente nos anos 50, essa mudança aí que teve no pensamento. Já a geração de 60, minha, que estudei na escola nos 70, 80, né? Já aprendeu com essa doutrinação aí marxista. 70, 80. 70, 80. Gente, quem fosse pego com o manifesto nessa época era preso. Tinha grupo do PCB que os caras faziam reunião em papel, eles nem sequer falavam e queimava papel depois. Mano, não tem noção do que tá falando, velho. E aí foi daí E aí que veio... impregnou, avançou para os meios de comunicação, e aí agora estão forçando a interpretação como se todos os mestiços do Brasil, mulatos, agora nem pode mais usar a palavra mulato, né? Tem que falar Sabe por que não pode usar a palavra mulato? Porque mulato vem de mula. É um derivado de mula. Mula é um animal que ele é visto que serve apenas para o trabalho e para a reprodução. Sabia disso? mestiço, né? Que agora até avançou politicamente correto, que também é uma herança da escola de Frankfurt, né?
Então, aí avançou tudo isso para Ele nunca na vida ele leu Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt vai debater em grande parte hegemonia ideológica, hegemonia cultural. Gente, olha para você ver como é que é. Os caras mostram que existe uma hegemonia no pensamento. Eles invertem a lógica e colocam a crítica como hegemonia. A crítica da hegemonia é a hegemonia. Você consegue entender como é que tem um paradoxo nisso? Se a escola de Frankfurt faz uma crítica ao pensamento hegemônico, ou seja, o pensamento dominante de uma determinada época, como que isso vai subverter a ordem? Sendo que uma é crítica. Você entendeu? Não tem sentido o que ele está a falando. mídia, e agora cada vez mais um discurso mais radical. Agora tá pegando essa suposta coisa que a mestiçagem no Brasil foi fruto da violência do português, que é uma mentira escandalosa. Um homem branco, rico, né, está numa rádio falando que os portugueses não violentaram sexualmente os índios, as índias no caso. Porque claro que ele está falando isso, que se ele tivesse lá, ele seria o cara que faria isso. Porque o que os portugueses fizeram no Brasil? Isso, foi isso que foi feito. Ele, se ele vivesse naquela época e tivesse junto com os portugueses, ele participaria do processo. Mentira escandalosa. Por que seria uma mentira? Porque não foi assim. Não aconteceu. Não foi assim. Então, como se deu assim? Por quê? Não foi assim. Vamos ver a justificativa. Não, porque quando os portugueses chegaram aqui na Terra, eles não vieram casados nem com mulheres, nem com noivos, nem com namorado, nem com ninguém. Então eles tiveram que se misturar com gente da Terra. Eram aventureiros, óbvio, né? Eram aventureiros. Você não tinha, tem que se viraram. Então virar uma mestiçagem assim. A primeira mestiçagem no Brasil foi de mameluco, né? Que é depois ficou com o nome caboclo, que é português com índio, né? Então se misturou, foi uma necessidade, uma contingência. Assim, no Peru também. Espanhóis se misturaram, também no Japão também teve mistura entre portugueses e orientais, todo lugar onde português foi se misturou com gente da terra. O processo de colonização da China é chamado de 100 anos de humilhação. Vocês sabiam disso? É chamado pelos chineses de os 100 anos da humilhação. Diferente de ingleses e holandeses que tinham uma visão aí mais racista. Então, por isso que surgiu a mensagem. Não surgiu fruto da violência, surgiu fruto de... Português não era... Gente, os portugueses não escravizavam por racismo. Não existia racismo. Você sabe que tem acadêmico que fala isso, né? Falando sério. Tem acadêmico que fala que durante o processo de escravidão não existia racismo. O racismo começou a existir depois da abolição da escravidão. Que ali, durante o processo de escravidão, havia uma estrutura de dominação de um povo sobre o outro, só isso. Casamentos, coisas naturais. Teve poligamia? Casamentos, é claro, o índio já conhecia o casamento monogâmico, né? Porque olha como é que essa galera pensa. Se o europeu casa, todo mundo casa. Se o europeu faz X coisa, todo mundo faz X coisa. Ele não consegue entender que essas estruturas sociais, o casamento, o Estado, as coisas, não são inatas ao ser humano. Não são inatas a uma sociedade. Né? Teve, infelizmente teve, mas foi assim isso. Teve caso de violência? Teve, mas foi exceção. Sim. Exceção! Exceção, gente, exceção. Os massacres dos indígenas são exceção. Se você perguntar para ele o que acontece hoje em dia, os massacres dos indígenas, dos Yanomami morrendo de fome, é exceção. Exceção. Como é que você transforma tudo em exceção? É simples. Você tem ali... Poxa, o Bolsonaro poderia ter evitado 500 mil mortes. Gente, só 500 mil mortes, exceção, exceção. Tudo pra ele qual é a exceção, tá ligado? Foda-se. É tudo no freestyle, é tudo no foda-se. Inclusive a escravidão no Brasil foi uma das mais leves, não sei se essa seria a palavra certa, em comparação com as outras experiências. Gente, existe escravidão leve? Existe escravidão leve? Gente, foi escravidão, mas foi leve. Foi escravidão. Mas, gente, não foi isso tudo. Não foi escravidão. Foi escravidão. Foi leve. É isso que esse rapaz está dizendo. As históricas que a gente teve ao redor do mundo, né? Porque tivemos... Não foi tão violenta, não foi. Teve... inclusive, eu lembro de eu não lembro onde que você falou isso. Não,
Brandavidão. Não, não foi a mais violenta. A gente foi o último país a abolir a escravidão. Não indenizamos nossos escravos, não é? Gente, se vocês pegarem os jovens na faixa dos 20 e poucos anos que vocês conhecem hoje, que são negros, eles são a segunda ou a terceira geração de negros livres. Vocês têm noção do que é isso? Tem gente que tem avó que foi escrava. Bisavó que foi escrava, assim. Eu não tô brincando não, tá? Até hoje a gente tem casos de escravidão no Brasil. Foi branda. Foi leve. Foi leve. Por que foi leve? Porque ele é branco. O garotinho branco, você entendeu? Com esse rostinho que mamãe passa talquinho todo dia, que a empregadinha leva o pratinho de comida pronto no quartinho, né? Porque ele está lá abarrotado de leituras, né? Nunca vai saber o que é ser escravizado, gente. Por isso que ele pode falar que é brando, porque com ele nunca vai acontecer isso. Por isso que ele pode falar, porque quando é com os outros, aí você pode diminuir, você pode falar que é branda, né? Encostou num homem branco, cis, hétero e rico, isso aqui roda a baiana, né? Encostou em branco, cis, hétero, rico. Aí, rapaz, é a maior atrocidade que a gente pode cometer. Não encosta em homens brancos. Escravizou negro. Calma, gente. Não foi escravidão com E maiúsculo. Foi só escravidão. Né? Salve, camarada. Quando teve a Lei Áurea... O que é uma escravidão não violenta? Não existe. O Brasil foi um dos países que menos teve escravos sendo libertos ou algo do gênero, porque muitos já tinham ganhado sua alforria, ou casado, não sei. Exatamente. Pode falar um pouquinho sobre a escravidão? Claro. Vamos lá. Escravidão é um assunto muito mal abordado. Primeiro, ele vai falar sobre escravidão em 4 minutos. Tem a associar a escravidão com racismo. Isso aí não é verdade. É verdade que a escravidão pode levar ao racismo e o racismo à escravidão, mas as duas coisas são diferentes. Quem que falou que são iguais? O racismo pode levar à escravidão. E para existir escravidão, depende do racismo. Para a época em questão na qual você está retratando, a escravidão depende da estrutura racial daquela época. Depende. Nem todo racismo vai levar à escravidão. Hoje, para os contextos de hoje. Mas quando você pega para o contexto da época, é o racismo que leva à escravidão. A estrutura escravocrata que existiu em todos os países, ela necessariamente passa pela questão de raça. Necessariamente, para existir a escravidão, teve que existir a estrutura de dominação racial. É intrínseco, é inseparável uma coisa da outra. Inclusive, japoneses escravizaram japoneses, chineses escravizaram chineses, brancos escravizaram brancos, negros. Olha a premissa que ele está usando. Nossa. Escravizaram negros. Então, isso é bobagem isso daí. E depois teve muito escravo europeu, claro. Né? O mundo islâmico escravizou ingleses, irlandeses, etc. Os primeiros escravos, né? Se a gente for voltar para a civilização. Grécia e Roma. Brancos, né? Brancos. Então, eram os vencidos em guerra eram transformados em escravos. A origem da palavra é curiosa, porque nas guerras se matava, né? Os vencidos. Então, ou se matava ou se transformava em escravos. E a palavra que deu a origem de escravos, né, em latim, é de salvar, né? Porque em vez de matar, se salva. Olha aqui. Olha. Para. Qual é o tipo de. Apareceu aqui no card, aqui embaixo da minha câmera, que é qual é o tipo de marxismo do PT. O PT nunca foi marxista. Se transforma em escravo. Então não tem essa associação. Normalmente, historicamente, a maior razão da escravidão é aquele que perde uma guerra e aí então vira escravo. Outra, escravidão por dívida, também foi muito comum. Outra, escravidão por dívida acontece até hoje nos Estados Unidos da América. Escravidão livre. Como é que alguém se oferece para ser escravo? Em épocas de fome, guerra, para não morrer de fome, a pessoa se entrega para um senhor rico. Quantas pessoas fazem isso hoje em dia?
troca de comida, ele trabalha. Isso era comum no Japão, na Europa, tudo quanto é lugar, né? Na África, a escravidão era endêmica. Então, as tribos africanas, a tribo que perdia, virava escravo ou era sacrificada em sacrifícios humanos. Então, a regra da escravidão era a regra. Olha para você ver. Gente, vamos lá. Ele pega a Grécia Antiga, que é um contexto de guerra, né? E compara com um processo de estruturação, de escravização de um povo sobre o outro, né? Cara, é ser muito canalha pra falar isso, velho. É ser muito canalha. Regra no mundo inteiro. Não era uma exceção, era regra. A exceção era lugares que não tinham. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam imbuídos dessa mentalidade de escravidão que havia na Europa e no Mediterrâneo. Mentalidade de escravidão, é claro. Mano, nossa, mano, é ser muito E canalha, se instalou velho. uma escravidão com índios. Os jesuítas fizeram um trabalho contra a escravidão de índios só no pra vocês Brasil. terem ideia, Os portugueses trouxeram tá africanos. em 1.5 e ele tá falando devagar. Olha como é que ele fala devagar, pra vocês verem no normal, ó. Para cá, lembrando que esses africanos não estavam livres no seu lugar de origem. Parece que ele fala em slow motion. Na moral mesmo, parece que ele fala em slow motion. Não tô brincando. Já estavam escravos lá, porque as tribos vencedoras negociavam os escravos ou para islâmicos, ou ficavam com eles mesmos, ou eram negociados para europeus. Então, não se trocava liberdade pela escravidão no Brasil. Se trocava uma escravidão por outra escravidão. Aí chegava no Brasil. Segundo o autor, que não é brasileiro, aliás, é o Frank Tannenbaum, que ele analisou a escravidão de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, ele diz que a escravidão de Portugal foi a mais leve e a pior. Por que esse autor é bom? Porque concorda com ele. A da Holanda. E também autores como Speke, Márcio, Augusto de Saint-Hilaire fizeram relatos favoráveis à escravidão brasileira. Também o grande autor Gilberto Freire, odiado pela esquerda, também disse que a escravidão no Brasil foi a mais leve do mundo colonial. É verdade. Aqui havia instrumentos. Tá vendo como é que é? Opa! Concorda comigo? Verdade. Discorda de mim é mentira. O parâmetro dele não é a veracidade da fonte. O parâmetro dele não é a qualidade da fonte, não é se os pares dessa fonte dão validação para a argumentação dele. A argumentação dele é o seguinte: concorda comigo, é verdade, discorda de mim, é mentira. É isso. Jurídicos de proteção que não havia em nenhum outro lugar. Um deles era a coartação, o instrumento jurídico só teve no Brasil, só teve em Minas Gerais, que era o direito do escravo trabalhar para comprar sua própria liberdade. E também Quantos conseguiam fazer isso? Aí, olha pra você ver como é que é safado. Ele queria, não, o escravo tinha direito de trabalhar para comprar a própria liberdade. Quantos conseguiam fazer isso? Não, mas ele, aí você pega para olhar os dados, de cada 100, um fazia. Mas ele tinha o direito. Ele não conseguia fazer, era impossível dele alcançar, mas ele tinha esse direito, né? Também o Brasil tinha uma longa tradição de alforria. O Brasil foi o lugar do mundo que mais teve alforria, né? Então, Ponte. era um costume ter alforria. Então, escravo Era um costume tão grande ter alforria que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Olha como é que a gente alforria pra caralho. Porra, vai pra puta que pariu. trabalhava lá X tempo, o dono dava liberdade. Era muito comum alforria por testamento. Tem um autor que eu esqueci o nome, fez um longo estudo de alforria no Paraná, de testamento. Então era muito comum, no testamento, o senhor do escravo deixar. Muito comum. Tem um autor. Que autor? Que livro? Dane-se. Você entendeu? É freestyle em cima de freestyle. É ergonomia do dane-se. Liberdade para o seu servo. Então, o Brasil foi o lugar que tem muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha estado que era proibido da alforria. E os Estados Unidos era o estado que tinha alforria, que cunhava liberdade por alguma razão num estado. Se ele mudasse para outro estado, ele podia ser escravizado. Enquanto que no Brasil, isso não existia. O Brasil tinha ascendência social, o escravo podia ter sua ascensão social, né? Haja visto Henrique Dias, herói Mano, olha isso, velho. Ele tá falando que escravo no Brasil tinha ascensão social. da batalha da Guerra da Luz Divina contra os holandeses. Depois você lembrou bem André Rebouças, que era ele, o irmão dele, né? O Antônio Rebouças, perdão, tiveram a ascensão. O André Rebouças era amigo dele. Eles citaram 2 exemplos. De todos os negros que foram escravizados, eles citaram 2 exemplos. E aí eu vou usar uma frase que ele usou alguns minutos atrás. Exceção não faz regra não, tá? Você citou 2 exemplos. Exceção não faz regra, tá? Do imperador. Imagina só se nos Estados Unidos teria algum negro amigo do presidente americano, né? Isso não existiria. Então nós vemos que o Brasil foi diferente, teve alta miscigenação, os escravos tinham direitos. E qual foi a quantidade mais ou menos de escravos libertos em 1888? 700 mil. E quantos escravos foram libertos na década de 1860 nos Estados Unidos, quando foi abolida a escravidão? 4 milhões. Então você vê 700 mil. 2. Ele citou o exemplo de 2. Gente, 2 contra 700 mil. Esses 2 é exceção ou é regra? Tá vendo? Tá vendo como é que você pega o cara no pulo?
Você pega o cara no pulo. Ah lá, não, porque exceção não é regra. Aí ele pega aqui na frente, transforma a exceção em regra. Tá vendo como é que você pega o mau caratismo desse cara assim no pulo? Assim, é fácil. Você pega a argumentação dele e mostra. Ó, aqui, ó. Ele pega, dá exemplos tirado da puta que pariu. Diz, ó, exceção não é regra. Aí ele faz a mesma coisa que na frente. Aí, eu posso usar contra ele justamente o que eles falam que a esquerda faz. Acuse aquilo daqui, acuse os outros daquilo que você faz e bababá, 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 bababá. Consigo usar isso contra você. Né? A diferença é, e o Brasil recebeu mais escravo que os Estados Unidos, muito mais. Sério? Então nós vemos aí Fonte CPTK, né? A fonte que os Estados Unidos liberou 4 milhões de escravos, CPTK. Não tem fonte nenhuma nisso. Nenhuma. uma diferença muito grande de números. Por quê? Porque aqui no Brasil a alforria era muito generalizada. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos era tendência, o escravo. Escola da Verdade Histórica. Esse cara é Brasil Paralelo purim. Economia. Olha aqui que esse cara entrevista. Paulo Cogos. Esse cara entrevista o Cogos. Tá ligado? Esse é o parâmetro de quem esse cara gosta de trocar ideia. Com o Paulo Cogos. Né? E esse é o cara que quer falar de história do Brasil. Vocês entenderam bem essa parte, né? Para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, aqui na tela tem outro vídeo para você, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com o amiguinho, deixa o seu like. A gente está quase chegando em 2.300 inscritos. Ajuda a gente aí a bater essa meta. Você que está vendo esse vídeo aí que não se inscreveu, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!